O Tesouro Americano segue comprando pesos argentinos para defender a taxa de câmbio, só que ainda não foi o suficiente. O peso continua se depreciando. E eu confesso que eu não tenho notícias de algo semelhante na história financeira. Uma nação estrangeira intervindo no mercado cambial para defender a moeda de outro país. Pois essa é a forma que o Trump encontrou para ajudar Milei, que luta pela governabilidade, até pela sobrevivência do seu governo, já que agora, dia 26 de outubro, domingo, haverá eleições parlamentares e que são decisivas para o restante do mandato de Milei. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything, they're fighting so hard to survive. The president of Argentina, I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying, all right? They're dying. Só que esse socorro vai muito além de uma mera amizade entre os dois presidentes ou então uma afinidade ideológica. Estamos testemunhando um movimento estratégico de política externa dos Estados Unidos e a gente precisa entender o que está em jogo. E eu queria começar mostrando, claro, a taxa de câmbio do peso, que não para de subir. Chegou a bater no dia de hoje, que eu estou gravando aqui, quarta-feira, 22 de outubro, quase 1.610 pesos por dólar. Este é o gráfico do dólar cripto aqui na Bitso, então o USDC em pesos argentinos. Mas pelo menu de câmbios que ainda existe, o dólar blue também está acima de 1.550, que é o dólar paralelo. O dólar oficial um pouco abaixo disso. O dólar MEP quase 1.592 pesos por dólar, assim como o dólar CCL, que até ultrapassou já 1.611 pesos por dólar. E é curioso como esse movimento acontece apesar das intervenções que estão sendo realizadas tanto pelo Banco Central da Argentina, quanto pelo Tesouro dos Estados Unidos, que compra pesos argentinos para ajudar a estabilizar o câmbio. E analisando as previsões sobre o câmbio, passadas essas eleições de domingo, o curioso é que quase todos os analistas concordam que o câmbio tende a subir. Eles apenas divergem com relação aos cenários, o quanto que pode subir. No cenário de vitória de Milei, ou de um resultado bastante positivo que daria mais governabilidade para o seu governo, o câmbio ainda assim deveria se desvalorizar, mas muito menos do que o cenário pior, que seria uma derrota acachapante, que significaria uma forte depreciação do câmbio, porque aí o potencial de perda de governabilidade e volta da esquerda ao poder na próxima eleição presidencial, isso tudo aumenta e traria mais desconfiança. E por que essa ideia de que o câmbio ainda assim desvalorizaria com resultado positivo para Milei? Porque o câmbio, nesses patamares, ele está muito valorizado. Essa até é a situação paradoxal da Argentina, em que eles precisam estabilizar o câmbio, mas no patamar abaixo de 1.600 pesos, ainda é um patamar valorizado, o que frustraria aumento de exportações e recompor as reservas internacionais, que é justamente o que Milei precisa, até para repagar as dívidas contraídas com o FMI, as anteriores e agora as novas. E isso me traz então a ajuda que foi finalmente firmada entre o Tesouro Americano e o Ministério de Fazenda da Argentina, o ministro Luiz Caputo, que é esta linha de swap. Então, uma linha de swap é um acordo entre os dois bancos centrais, o Federal Reserve e o Banco Central da Argentina, em que há um acordo de fornecer liquidez na moeda estrangeira, então em dólares, para a Argentina, para que ela consiga fazer frente a alguma necessidade pontual, a liquidez e volatilidade, pelo menos para atravessar este momento mais turbulento. Mas além desta linha de swap, o Tesouro Americano também está tentando angariar recursos e formar aí um sindicato de banqueiros americanos para emprestar mais 20 bilhões de dólares para a Argentina e estão tentando chegar a algum acordo com relação a garantias para que esse consórcio de bancos consiga fornecer mais essa ajuda, que não é nada desprezível. Então,
já tinha sido mais de 20 bilhões lá com a FMI, agora mais 20 bilhões de linha de swap e mais esses 20 bilhões por bancos americanos adicionais. Isso ainda está sendo negociado, não foi finalizado, mas esse objetivo é mais uma ajuda dos americanos. E o Luiz Caputo, que é o ministro de Fazenda, só para também deixar bem claro, a importância das eleições, segundo ele, as eleições agora de domingo são até mais importantes que as eleições presidenciais de 2027. E eu até tendo a concordar, porque se o resultado agora for negativo, pode estar sacramentando a derrota na eleição presidencial. Por isso que, para a Argentina, é uma situação muito delicada, é difícil atravessar esse momento turbulento. Foram as escolhas que Milei fez para defender o câmbio, não dolarizar a economia ainda. Eu não vou entrar agora nesse detalhe porque já falei sobre isso em outros vídeos e tenho que voltar a esse assunto. Mas enfim, o governo da Argentina está agora sob o fio da navalha. Essa é a verdade. Mas sob a perspectiva dos americanos, a importância de ajudar a Argentina tem a ver com o jogo geopolítico atual, em que a China acabou se aproximando demais da América Latina, com fortes interesses e influência e interesses financeiros, políticos em vários países, não apenas no Brasil, mas também os países do Pacífico e inclusive a Argentina. Qualquer um que já foi para Buenos Aires já se surpreendeu com a quantidade de investimento chinês e até com marcas chinesas no país. Basta passear ali pelo icônico Puerto Madero e as principais edificações, uma das principais torres, tem lá estampado o logo de um dos grandes bancos da China. E pelo menos 2 ou 3 bancos chineses vocês podem encontrar no skyline de Buenos Aires. Isso apenas para citar um exemplo anedótico. Mas a verdade é que tem sim muito investimento chinês e muita influência. E é justamente esse o ponto que traz um artigo recente do Wall Street Journal, aqui do dia 21 de outubro, que diz o seguinte: os Estados Unidos estão tentando melar a relação entre Argentina e China, ou atrapalhar, drive a wedge. E é exatamente isso. Mas não é por acaso, é deliberado e, como disse no começo do vídeo, é estratégico para os interesses americanos. E eu quero destacar alguns trechos dessa matéria porque eles definem o real significado da ajuda dos Estados Unidos para a Argentina. A China é o segundo maior parceiro comercial depois do Brasil e o maior comprador das suas exportações de agricultura. Aí abre aspas, né? Estabilizar a Argentina significa America First, que é América em primeiro lugar, disse um porta-voz do Departamento de Tesouro americano. Uma Argentina forte e estável ajuda a ancorar um hemisfério ocidental próspero, o que está explicitamente nos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Mais claro que isso, impossível. E aí eles relembram uma fala do Trump quando se encontrou com Milei há poucas semanas, dizendo o seguinte: você pode fazer um pouco de comércio, mas você certamente não deveria fazer nada além disso. E certamente não deveriam estar fazendo nada que tenha a ver com os militares da China. E se isso está acontecendo, eu ficaria bastante chateado sobre isso. O Trump falou para o Milei e logo depois se dirigiu ao Bessent, secretário do Tesouro, e disse: você entende isso, né, Scott? Certo? Você realmente entende isso. Mas eles prosseguem. A China tem uma grande presença nos mercados de telecomunicações e de internet. O gigante local de telecom, a Telecom Argentina, recentemente concordou em receber 74 milhões de um empréstimo do Banco da China. A Huawei, a companhia de tecnologia chinesa, que está proibida de ter negócio nos Estados Unidos, também opera um negócio de rede de telefone móvel 5G na Argentina. E a China está financiando a construção de uma usina nuclear que vai operar com tecnologia chinesa. Então a China, que tem investimentos significativos em projetos de mineração ao longo do país, está tentando expandir as suas fontes de urânio em meio à crescente demanda de eletricidade. Então esse é o real motivo pelo qual Trump está ajudando a Argentina. Sem dúvida alguma, o governo americano hoje está buscando reeditar a doutrina Monroe, América para os americanos. O Ocidente, o hemisfério ocidental, sim pertence aos Estados Unidos e as áreas de influência, as áreas nos continentes americanos, América do Sul, América Central e América do Norte, Trump está decidido a
frear o avanço chinês ou até repelir e reduzir a influência que a China construiu especialmente na América Latina nas últimas décadas. Então, vai muito além de uma relação de proximidade com o presidente Milei. É, na verdade, defender os interesses dos Estados Unidos na América. Espero que esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho e voltamos no próximo.